Sou a coach Renise Gomes. Estou aqui muito feliz de ter, além de um grande profissional, um amigo. Eu vou pedir para ele se apresentar. César Tucci. Olá, sejam todos bem-vindos. Oi, Renise, é uma alegria estar aqui com você. Como você disse, né, além de colegas de trabalho, digamos assim, parceiros de trabalho, a gente tem uma amizade de um bom tempo, né? Vamos falar um pouco sobre isso aí no decorrer da nossa conversa. Eu sou César Augusto Túlio Tucci, como está escrito aí, mais conhecido como César Tucci ou apenas Tucci. Eu me defino como educador, prioritariamente, eu sou um educador, eu acredito na educação. E eu trabalho com treinamentos, eu idealizo, pesquiso, eu elaboro, monto treinamentos e aplico treinamentos, tanto presenciais quanto virtuais hoje em dia, né? E também processos individuais de desenvolvimento, coaching, mentoria. Além disso, a gente escreve, a gente coloca música nos nossos trabalhos, enfim, é uma gama aí de Um opções no artista campo do completo, desenvolvimento humano. muito modesto, mas maravilhoso. Tucci, quando que você voltou para Santos? Olha, Quando que eu eu te nasci conheci? Isso que eu aqui, quero descobrir. sim, Se você eu quiser falar nasci, da sua trajetória, é legal. eu Você nasci nasceu aqui em aqui. Santos em 62, né? Só para o pessoal saber a minha idade. E eu fiquei fora um tempo por conta do meu serviço. Trabalhei na Caixa Econômica Federal com uma amiga chamada Renise por alguns anos, mas viajei também em muitos lugares do Brasil a serviço. Voltei para Você São morou em Paulo, São Paulo, Franca e São José São José dos dos Campos, Campos, Brasília, Brasília. Bauru, se eu não estiver esquecendo de nenhum. Então, em 2009 eu voltei para São Paulo. No finalzinho de 2009 eu já estava morando em Santos novamente. Eu Então, acho foi que quando eu te você começou conheci. comigo em 2010, né? 2009. Quando o Michel chegou, mais ou menos Eu por fui aí, com a Mauri, 2009. eu fui antes. Eu fui, Ah, então foi porque eu 2009. trabalhava na superintendência, né? 15 anos na superintendência, aí eu Uhum. saí em setembro de 2009, eu estava com os bebês novinhos, né? Tinha voltado a trabalhar, eu Isso. tinha uma Ah, é rotina verdade, é pesada, verdade. Aham, e por isso que eu sei a data certinho, né? aham, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí foi logo eu te conheci. Eu peguei o Amauri, ele que me levou, que sou muito grata, né? No meu retorno ali para a base, e aí eu te conheci. Então a gente está aí com 12 anos, né? E o Tucci, ele é uma pessoa que ele tem uma característica. Tudo que ele faz é com profundidade, né? Ele não faz nada assim mais ou menos. Não, vou fazer isso aqui, ó. Não faz. Tudo dele é muito profundo. Então, se ele vai escrever um livro, tem profundidade. Inclusive, eu dei um livro de presente para uma cliente, uma coach, e na sessão de hoje ela me falou: estou lendo o livro, mas o livro é muito denso, então eu não Olha, estou lendo como eu estou lendo outros livros. Eu estou lendo devagar para eu aproveitar bastante do tá conteúdo. lendo e refletindo, né? Essa é a Exatamente, ao proposta, mesmo exatamente. tempo, ela comentou. Fico muito feliz. E então, assim, tudo que ele faz é assim, né? Seja o livro, seja a música, seja treinamento, né? É sempre aquela coisa, a gente até mexia com ele, né? Não precisa ser tão perfeccionista, né? De fazer, mas tudo é com muita É coisa de qualidade, né? virginiano. Virginiano com ascendente em virgem. Olha só. Ai, eu não Mas entendo a gente muito vai disso, mas tentando, eu né? entendo do disque, eu sei o teu disque. A gente vai tentando acostumar a fazer o possível, né? E hoje acho que a pandemia ela trouxe muito isso para a gente, né? A gente que está fazendo, por exemplo, agora treinamento online, né? A gente começou com a câmera do notebook, que é terrível, depois você compra uma melhorzinha, até conseguir, né? A gente está aprendendo com isso. Eu trabalho com treinamento, na verdade, mesmo no tempo que eu já estava na Caixa. Sim. Você falou da minha trajetória, né? Antes até, na verdade, você tem uma história. Deixa eu falar Ah, uma coisa antes. se eu for contar tudo. Parecida, não, mas você tem uma história parecida com a minha. Porque, primeiro, eu vou falar uma coisa. Eu e o Tucci, a gente troca o coach. Então, ele é o meu coach, eu faço coach com ele e ele faz comigo. A gente fez isso no passado, né? E voltamos a fazer, que é uma coisa muito boa, né? Eu gosto muito do trabalho dele, ele gosta do meu, então a gente faz essa troca, porque a gente fala, o coach precisa de um coach. É a mesma coisa que o psicólogo, quando ele está Isso. fazendo terapia, ele precisa de uma supervisão, né?
Então, sempre esse acompanhamento, porque tudo que a gente ouve, que, né, a gente, lógico que a gente não traz tudo para dentro, né, a gente vai resolvendo e tudo, mas, de certa forma, você precisa também, você escuta tanto, que você precisa falar um pouco, né, então a gente consegue fazer essa troca legal. E aí a segunda coisa, estou falando mais que você hoje, é com você que eu falo muito, hein, porque... A outra coisa que eu ia falar é que nós começamos com treinamento cedo. Eu também comecei com treinamento, fui professora do Mobral com 14 anos, e aí comecei a fazer um treinamento na igreja, de novinha. Lembro, com 16 anos, eu fazia da Sociedade São Vicente de Paulo, fazia treinamento lá em Minas, no Seminário Floresta, em Juiz de Fora. A gente passava o final de semana, eu treinava, fazia palestra. Viajei o Brasil fazendo palestra novinha. Minha avó ia comigo, o meu irmão, às vezes, ia comigo, Recife, Mato Grosso, todo lugar. Então, é uma vida que a gente faz treinamento igual você. Da mesma forma, pela igreja, pelo lado espiritual, você também não faz treinamento, não é de hoje, né? Não, a vida inteira, né? Foi interessante você lembrar disso, que eu mesmo esqueço, né? Essa história, inclusive, veio à tona lá no MBA, né? No nosso trabalho de conclusão do curso. E hoje eu entendo melhor, porque a gente vai trabalhando com pessoas, com desenvolvimento humano, e a gente vai percebendo o quanto a história, né, a linha do tempo da pessoa, acaba criando um repertório que a pessoa carrega com ela, e muitas vezes ela não percebe que aquelas são as ferramentas que ela vai utilizar no futuro, inclusive na vida profissional. E como você está lembrando, aí eu comecei muito jovem, com 15 anos eu comecei a frequentar um grupo que estudava o Evangelho, questões morais, filosóficas, aqui no Ismênia de Jesus, e com 16 eu já coordenava alguns estudos, já dava aula para pequenos grupos, isso foi crescendo, a gente se interessava também por assuntos ligados à ciência, à formação do planeta, mas também ligados à psicologia, né, e às questões sociais, então começou ali. Depois, paralelamente à Caixa, eu comecei a dar treinamento em empresas. Comecei fotografando, né? Uma história complicada. Comecei fotografando, aí a pessoa soube que eu estudava e que eu falava sobre alguns assuntos, liderança, trabalho em equipe, mesmo a inteligência emocional. Aí me convidaram para fazer palestra, então em empresas de calçado, lá em Franca, empresas de lingerie, lá em Minas, São Sebastião do Paraíso e outras. Enfim, e eu fazia isso paralelamente à Caixa. Quando eu virei gerente, o supervisor, eu pude começar a dar treinamentos para minhas equipes. E quando eu vim para Santos, isso também continuou e acabou virando, quando eu saí da Caixa, então, a minha profissão, a continuidade da minha carreira, que era assim, o meu grande desejo, né? Lá naquele momento lá, por exemplo, quando você estava na Girete, naquele momento que você voltou para Santos, 2009, que você deu treinamento na Caixa, você sabia que logo um tempo depois você ia se aposentar. Você pensava em trabalhar? Como que era isso para você? Sim. Assim, quando eu estava em São José dos Campos, que foi uma outra etapa profissional, foi quando eu me tornei supervisor, eu comecei a montar treinamentos em parte para a minha área, que a minha chefe em Ribeirão Preto me deu esse espaço, mas também para a agência, porque eu era uma unidade, você sabe disso, uma unidade externa que trabalhava dentro da agência, de uma agência. E a equipe da agência também precisava de treinamento. Então a gente marcava, naquela época era um pouco mais flexível a coisa de horário, então a gente ia mais cedo e dava o treinamento mais cedo, ou ficava à noite e dava o treinamento à noite, e isso acabou despertando ainda mais essa paixão pelo treinamento, pela educação. E quando a gente foi fazer o MBA juntos, né, em 2015, não é isso que a gente começou? Não, agosto de 2015. Porque assim, nós nos aposentamos, Maristela, Tuti e eu, e mais uma centena de pessoas, né? Mas nós três estávamos mais próximos, que os três mexiam com treinamento, né? Exato, e nós nos aposentamos em março, e a gente pensou até em montar uma empresa junto, depois a gente entendeu que a empresa somos nós mesmos, eu sou a Coach Renise Gomes, ele é o César Tucci e a Maristela Louro. E as empresas se unem para parcerias, então alguns trabalhos fazemos 3, outros sozinhos, outros os 2, outros com outras pessoas, né? A gente entendeu que no mundo do treinamento, do coach, é assim que funciona, né? E a gente começou a
Aí, logo que a gente aposentou, a gente conversou alguma coisa disso, e em agosto nós começamos um MBA Isso. que assim, Que mudou foi um a gente divisor de águas, né, Renise? foi. Aliás, eu quero Na deixar um beijo Franklin aqui Covey. para Maristela, né? A gente Também. começou na Franklin Covey, depois teve a parceria com a Smart, né? Isso, e com a IPOG, não é isso? Isso. Isso. Então, ali no MBA, isso já estava muito aceso em mim, mas eu não tinha definido ainda especificamente o campo. Que a gente falava sobre vendas, né? Em banco isso é muito requisitado. Vendas, atendimento, trabalho em equipe, gestão. Mas o MBA abriu as portas e, ao mesmo tempo, conectou essa linha do tempo, esses saberes, isso tudo que a gente já trazia, que a gente é muito ligado a um viés humanista, né? Tanto eu quanto você, inclusive a Maristela. Então, para nós é como se tivesse aberto uma janela e falou assim, gente, ó, esse é o campo para vocês semearem, trabalharem. E aí, ó, até me arrepia falar isso. É muito Fechou, amplo, né? É muito amplo Exato. e é muito integral e aquilo é muito E pleno, muito né? necessário, Profundo. muito Muito, necessário. muito. Né? Então, assim, Talvez a comecei gente não mocinho. tivesse essa noção exata do quanto a gente, tudo isso, vamos dizer, que nós acreditávamos, porque hoje, por exemplo, eu terminei ontem o meu módulo de neurociência e espiritualidade. Então, assim, Muito bom, né? no MBA, a gente teve também um módulo sobre espiritualidade. E você, antes disso, eu não imaginava que espiritualidade está dentro de um contexto, né? No caso do MBA da Franklin Covey, era desenvolvimento do potencial humano. Estava lá dentro. O meu é neurociência, está lá dentro, né? Então, antes, a espiritualidade sempre foi muito forte na minha vida, na sua também, mas eu não imaginava isso dentro daquilo que a gente está estudando e daquilo que a gente pode levar em treinamentos. Então, hoje E hoje você dentro até entende, das empresas, né? Exatamente. Na espiritualidade num contexto muito mais amplo de conexão, né? Da visão do todo, da visão sistêmica, do quanto cada coisa que a gente faz reflete nesse todo, do quanto a gente produz coletivamente um novo todo que é maior do que a soma das partes, né? Sim. Quanto a gente está solidariamente ligados uns aos outros. O que a pandemia hoje deixou extremamente evidente, né, Renise? Sim, sim. E assim, o que aconteceu nesse MBA? Eu sou psicóloga, o Tuti é economista, né? A Maristela é administrador, desculpa. Isso. E assim, a nossa formação acaba sendo ampla de um monte de coisa. O que aconteceu no MBA? Na verdade, ele começou passando por todas as filosofias, passou pelas psicologias, né? Psicologia de várias, né? E ele foi integrando as coisas, né? Até que com Kay Wilber, né? Ele faz a questão do ser integral mesmo, que é juntando todas essas linhas filosóficas, psicológicas e tal, em benefício desse ser humano, né? Então, como realmente tornar a pessoa, tornar-se primeiro, né? E apoiar o outro a se tornar mais pleno, encontrar o seu caminho, o seu propósito de vida, a sua missão, e não menos por isso deixar de, na sua empresa, você ser mais eficaz, você produzir mais, né? O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, gerando melhores resultados, alta performance para tudo, né? Até porque pessoas que buscam esse florescimento, né, que começa no autoconhecimento, que vai dos relacionamentos positivos, das emoções mais positivas que você acaba desfrutando, da busca de um sentido, essa pessoa, ela produz mais porque ela está mais feliz, ela está mais bem resolvida. Não é esse o objetivo principal, mas é um efeito colateral, digamos assim, positivo no caso. Sim. E eu queria fazer um comentário, porque eu trabalho muito com jovens hoje, né? Meu livro é direcionado a eles, mas, é claro, eu acabo falando com pais, educadores também. Esse exemplo que você deu, de eu falar desde mocinho, de você dar aula desde mocinha, Adorei o mocinha. Mocinha. Da gente ter ficado num banco, lidando com assuntos que nem sempre eram aqueles que são glamurosos, né? Mas a gente tirou daí os elementos que hoje nos permitem ser quem nós somos e fazer o que nós estamos fazendo, já dentro de um propósito, né?
Eu falo muito isso para os jovens, porque quando a gente está vivendo a coisa, a gente não pensa que aquilo, por mais embaraçoso, complicado, como esse momento que nós estamos vivendo, é um aprendizado. Sim. E que vai nos servir lá na frente. Eu falo sempre para eles, ó, nesse grupo que eu fui como jovem, eu aprendi a falar em público, eu aprendi a organizar a biblioteca, que foi meu primeiro trabalho lá, eu aprendi a fazer pesquisa, eu aprendi a coordenar eventos e reuniões, né? Então, tudo isso hoje me serve no meu trabalho. E o trabalho na Caixa, que às vezes não era tudo aquilo que eu sonhei para mim, no entanto, ela me permitiu estrategicamente e semeando, né, o que hoje eu estou colhendo, que é o trabalho que eu realmente queria. Mas na vida é assim, a gente busca, a gente tem que ter um objetivo, mas às vezes estrategicamente a gente passa por situações que não são as que a gente mais queria, mas pensando em chegar lá, né, com o propósito em mente, claro, né, para fazer a coisa aí na Não, direção muito que a gente boa a sua quer. fala, porque a gente realmente, né, a gente vê os jovens, né, falando, não, eu vou trabalhar com isso, né, como se fosse assim. Algumas pessoas conseguem, né, algumas profissões, a pessoa, por exemplo, faz medicina, 99% dos casos ele vai trabalhar como médico, né, mas se você pensar todas as outras pessoas, profissões, por exemplo, na Caixa, que eu trabalhava, tinha dentista trabalhando como bancário, não trabalhando na sua. Tinha dentista, tinha psicólogo, tinha administrador de empresa, tinha advogado, tinha engenheiro, tinha de tudo. A pessoa fazia a formação e acabava indo por N situações para trabalhar numa empresa pública e tal. Então, assim, não, eu acho que ninguém sonha, fala assim, vou trabalhar num banco. Não, meu sonho é. Não, eu, por exemplo, queria ser professora a vida inteira, fui professora no. Eu queria ser professora universitária, eu tive uma questão que não cabe aqui, mas houve 2 concursos que eu participei. No primeiro, legal, não deu, mas foi bem legal. No segundo, houve uma fraude, e aí aquilo foi um balde de água fria. Eu falei, não é possível. Eu me preparei tanto, eu fiz toda a minha formação no caso, em serviço social, toda com monitoria para pontuar, para eu ser professora universitária, eu fui fazendo tudo que pontuasse. E aí você sente que houve uma coisa indevida, nossa, aquilo, eu era muito nova, e eu falei, balde de água fria, né? balde de água fria. Não é isso, tão encantada em ser professora. E aí foi quando eu fiz o concurso da Caixa e entrei logo depois, né, na sequência, né? Mas o que acontece? Eu, na Caixa, fui muito feliz, porque eu gosto muito de pessoas, acabei me envolvendo muito, fui crescendo, fiz uma carreira de sucesso, comecei lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, aí depois é que eu trabalhei na Praia Grande, na agência, fui gerente em São Vicente, aí fui para a superintendência. E eu tive a oportunidade, como a gente gosta de treinamento, desde a época que eu trabalhava na consultoria, até antes, né? Você fazia treinamentos menores, né? E depois, quando eu era consultora, consultora ou antes? Acho que antes até, porque eu vendia muito. A minha amiga lá de Minas, ela falava, você vende mato pegando fogo. Você vende mato pegando fogo. Eu vendia muito, então eu dava treinamento de venda sempre. Então, da minha cabeça, né? Assim, na época não tinha uma superintendência e tal. Eu falava, não, um gerente me conhecia, vem aqui na agência da. Então, eu ia para o Vale do Antes era mais Ribeira, assim. para Cupiranga, ia fazendo os treinamentos de venda e depois alguns outros. E aí, como consultora, depois virei instrutora da Caixa. Então, você vai fazendo, né, isso tudo. Então, acaba sendo uma realização muito grande, porque você mescla o seu dom, o seu talento, a sua vocação, e aonde você está, você consegue estar bem também. Exato. Né? E aquele talento é seu, né? A educadora que habitava em você se manifestou na Caixa, não tinha como segurar aquilo, né? Eu demorei para entender isso, sabe? Eu demorei muito. Eu devo até uma homenagem aqui a uma ex-gerente minha, a Célia, de Ribeirão Preto, Célia Figueiredo, porque uma vez eu estava lá já há 15 anos na Caixa Federal, trabalhei 31. Estava há 15 Eu anos também, lá. 31. Nós temos muitas coincidências. E eu estava meio descontente, e ela foi nos visitar, porque ela ficava em Ribeirão Preto, e estava tendo uma palestra. E eu falei para ela assim, Célia, na verdade, era isso que eu queria ser. Eu queria ser palestrante, instrutor.
E ela falou assim, uai, Tuti, e por que você não monta palestra para a gente? Eu tenho reunião a cada 2 meses, se eu não me engano, com supervisores de toda a região, vai todo mundo para Ribeirão Preto, você é supervisor, você vai ter que ir também, você aproveita, te dou 20 minutos lá, você faz uma palestra, um tema que a gente vai conversando. E disso, tudo parece aquela coisa, né, do milagre, porque aí o que aconteceu? Uma gerente de Campinas, a Alda, ficou sabendo, falou, você tem um moço aí que faz palestra, você não empresta ele para mim? Vai ter um evento aqui. Depois, em São Paulo, a Maria de Fátima, que eu fiz amizade com ela, você não quer vir fazer uma palestra aqui na Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho, né, na CIPAT? Fui, daí eu conheci o Cândido e outras pessoas que foram os que acabaram me trazendo de volta para cá, que era algo que eu achei que tão cedo não aconteceria, de eu voltar aqui para Santos, né? Então, você vê, a vida tem caminhos, mas às vezes a gente não tem paciência, né? Eu falo para os jovens assim, aqui no livro, nesse livro, Opa! eu começo Quero falar muito sempre dele. com uma história, né? Histórias reais. E tem uma história de um mocinho, que eu tenho que tomar cuidado para não falar o nome real dele, que eu sempre faço isso. Ele começou querendo medicina, se esforçou, fez várias vezes vestibular, não conseguiu. Mas ele, numa das vezes, colocou, não é nem como segunda opção, ou primeira, já não lembro, fisioterapia. E hoje ele é um dos caras mais felizes que eu conheço na fisioterapia. Porque o propósito é diferente de vocação, sabe? Vocação é aquilo que você, às vezes, quer fazer, faz bem, quer fazer. O propósito é algo... O que ele queria era ajudar pessoas, e ele gostava de fazer isso através da saúde. Ele poderia fazer isso como médico, sim, mas ele descobriu que ele também poderia fazer isso como fisioterapeuta. E ele é muito feliz, né? Ele é um cara muito amoroso, as pessoas adoram ele. Então, esse é um exemplo. Porque ele se encontrou, né? E o exemplo está no livro, eu reli o livro recentemente, né? Exato, exato. E é uma delícia, né? Quando você vai ler, o livro é maravilhoso. Deixa eu falar só uma coisa, fazer um parênteses antes. Claro. Eu falo muito também. Mas é para você falar mesmo, a conversa é com você. A minha sobrinha, a gente está falando de jovens, né? Quando ela era bem jovem, minha sobrinha, não vou falar o nome assim, né? A minha sobrinha mais velha, só tem 3, ela só tem um irmão e ele tem 3 filhos. Ela uma vez virou para ele e falou assim, pai, eu quero um trabalho em que eu trabalhe pouco, eu goste muito e eu ganhe muito. Eu quero ganhar muito, trabalhar pouco e gostar muito. Aí o meu irmão olhou para ela assim, muito certo, assim. Eu falei, Isabel, olha só, minha filha, sinto te informar que esse trabalho não existe, né? Porque assim, o jovem, meus filhos fizeram 13 anos agora, né? Então, eles acham, acho que como nós achávamos, né? Quando fiz, eu comecei um curso, uma faculdade, e eu vi que não tinha nada a ver comigo, eu troquei, e aí passei para a área de humanas mesmo. Aí fui fazer serviço social, psicologia, tudo na área de humanas. Então, eu tinha certeza absoluta que eu ia trabalhar como psicólogo, como assistente social, eu tinha certeza, era a minha vocação, eu estava toda, né, troquei de curso para fazer aquilo e fiz... E aí, depois, mas o meu sonho inicial era ser professora na área de humanas, né? E aí, depois, fui trabalhar no banco. Né? Porque assim, o jovem ele não tem essa visão. Hoje até é o jovem que não se preocupa tanto em ter as coisas, né? Hoje em dia ele não se preocupa em ter a casa própria, em ter o carro, o mundo das coisas que são mais usadas, né? Mas ele está preocupando mais em ser, em usar do que em ter, né? E aí o que acontece? Mesmo assim, tudo bem, ele é vocacionado, ele busca só aquilo, ele não abre muito a mão, mas, de um modo geral, a vida não é assim. A vida profissional, eu quero trabalhar ali, mas, às vezes, não é o ali, como tu te falou, da questão da formação do rapaz que queria medicina, né, e foi fazer fisioterapia, e, às vezes, ele se realizou muito mais se ele tivesse feito, talvez ele não pudesse não estar tão feliz, atender as pessoas tão bem, né? Então, é uma coisa maior, que é o que tu te vai trazer, que é a questão do seu propósito de vida, da sua missão de vida, né? Que a gente sabe que é uma coisa que basta encontrar, ela já está dentro de você.
Você já passa pela vida sendo isso, mas você precisa fazer esse trabalho de autoconhecimento para encontrar, né? Exatamente. A minha missão pessoal é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. E é isso que eu venho fazendo pela vida. E depois que eu saí da caixa e a gente se dedica só a treinamento, eu me dedico os meus treinamentos agora viraram cursos online, então eu não dou mais treinamento presencial muito raramente, só a pedido de alguma empresa. Mas o que eu faço é atendimento online, né? De coach e de mentoria. Então, é trabalhando individualmente, pessoa a pessoa, para que ela chegue ao seu melhor. Agora, vamos cair, eu quero cair para o faz sentido para você, vamos lá. Educar para a vida plena, vamos lá. Bom, como eu falei, né, no começo, acho que isso aconteceu com você também, né? A gente saiu do banco, falou, quero dar treinamento, quero trabalhar com pessoas, mas a gente não sabia exatamente o quê. Então, eu estava num grupo, fiz formação de coaching com um instituto lá de Santa Catarina, conheci algumas pessoas, inclusive um pessoal ligado à editora, e eu fui participando de projetos editoriais. Então, assim, só por curiosidade, né? Eu escrevi, o grande escritor, olha só. Escrevi, por exemplo, sabe aqueles livros coletivos que você escreve um capítulo, né? Então, nesse livro aqui, Atenda, Negocie e Venda com Maestria, a Luiz está repetindo. Aí ficou ótimo, desse lado ficou bom. Atenda, aqui, negocie e venda com maestria. Isso, aqui eu tenho um capítulo, mas eu já estava na vibe humanista, né? Aqui eu tenho um capítulo em que eu falo que a vendedora... ele é dedicado a vendedoras diretas, sabe? Vendedora de Avon, Natura, Tupperware, seja o que for. Lingerie, eu trabalhei muitos anos com revendedoras de lingerie, dando treinamento. Então, o capítulo diz, vendedora direta, encontre seu swing, né? E faça acontecer. O que é encontre o seu swing? É você, ser autêntico, encontrar o seu jeito, que vai ser só seu, único de fazer aquilo bem feito e encantar o seu cliente com a sua singularidade, com os seus talentos. Então, era esse o assunto. Nesse outro aqui, networking e empreendedorismo, eu também escrevo um capítulo de um assunto que eu amo, que é sobre redes, sobre o quanto nós estamos organizados em redes, e desde que nós nascemos, né? Nós já nascemos da rede, no mínimo, de um casal, né? Sim. Mas tem a avó, a bisavó, a madrinha, o irmão mais novo, o irmão mais velho, a vizinha, a professora que vem depois. Nós estamos inseridos em rede, e o quanto isso é poderoso, o quanto isso permitiu que o ser humano chegasse onde ele chegou, mesmo sendo um animal que não é mais rápido do que um leopardo, não é mais forte que um urso, né? E eu trabalho isso no campo aqui das empresas. Aí, finalmente, eu fui me aproximando mais do meu propósito, quando eu escrevi um capítulo desse aqui. Isso aí. Coaching para a liderança. Aqui eu falei de um assunto que eu aprendi quando eu estava na Caixa e eu amei, me apaixonei. Eu acho que você também gosta, que é o Líder Coach. Quando eu aprendi o que era Líder Coach, aquilo tirou um peso das minhas costas, porque às vezes a gente, como líder, acha que a gente tem que ter resposta para tudo, saber tudo, ser rápido em responder, em resolver tudo, sendo que o líder coach, ele sim, é claro, ele tenta ser tudo isso, mas ele sabe que, antes de tudo, ele pode tirar, ou melhor, inspirar a equipe a que ela traga essa resposta que está nela, porque é a equipe que está lá na linha de frente, é a equipe que está atendendo o seu cliente. Sabe melhor do que a gente mesmo, né? Ela sabe do seu aparelho lá que dá mau contato, que atrasa o trabalho. Ela tem ideias que muitas vezes você não teria. E não tem nada errado com isso, pelo contrário. É um sinal de humildade, provoca rapport com a sua equipe, né? Identidade com a equipe, provoca respeito quando a equipe percebe que você a ouve e que você considera as soluções que ela te traz como opção, pelo menos, né, a ser considerada. E fortalece muito o grupo. O grupo que tem um líder que trabalha na mentalidade do líder coach é um grupo empoderado, porque cada um ali está trabalhando pelo mesmo objetivo. A gente, até hoje, quando eu dou treinamento, para ficar mais fácil de falar para as pessoas, eu falo em gestão Waze, né, que eu falo, antigamente,
O cara, eu costumo fazer uma coisa que aqui eu vou quebrar a surpresa, mas toda empresa que eu vou dar esse treinamento, eu capturo a foto do gerente ou no Face, onde for, e eu monto lá no meu Photoshop uma Kombi com ele dirigindo a Kombi, né? Então eu digo, antigamente o cara entrava na Kombi e falava, quem quiser vir comigo, vem. E ele que sabia para onde ele estava indo, que caminho que ele ia seguir, os outros, né? Como era com nossos pais, a gente não tinha direito a dar o pio, né? Só ficar quieto e deixa. Hoje é o Waze. O Waze, o que, que é? Inteligência em rede. Alguém avisa que tem um buraco lá na frente, outro avisa que tem um policial, outro avisa que aqui está mais livre. E na empresa tem que ser assim, se todos tiverem voz, e isso depende muito do líder, o líder vai ter uma visão macro, que é a visão Waze, que o motorista da Kombi sem o Waze, lá de 20 anos atrás, não tinha. Ele Sim, só via alguns quilômetros à frente. Não é interessante? muito legal o exemplo. E eu quero fazer uma deixazinha, porque líder coach tem tudo a Fale. ver com o meu trabalho, porque eu trabalho muito com empresários, donos de pequenas ou médias empresas, Exatamente. e trabalho com executivos, aí diretores, gerentes regionais de grandes empresas. E eu tenho multinacionais, tenho empresas nacionais, né? E a gente vai sempre nessas questões primeiro, da questão do coach, de usar essa metodologia de saber ouvir o outro, né? Ouvir, como tu te falou, ele conhece melhor daquilo que ele está fazendo, então, à medida que eu faço uma escuta ativa, uma escuta estruturada, né, sabendo fazer perguntas que levem ele a isso, eu consigo enganjá-lo, eu consigo que ele fique... Porque tem gente que fala assim, minha equipe não está comprometida. Uhum. Aí eu só penso, né, como é que é? É culpa de quem? Como é que é É. isso? O que Ela que não está levou a sendo nem equipe a não considerada, estar? né? Não é culpa, né? Assim, o que levou a equipe a não estar comprometida? Tudo Uhum. bem, pode ser das pessoas, né? Mas no mínimo qualquer relacionamento é meio a meio, né? Então, o que fazer para que a sua equipe esteja comprometida? O que você tem feito para que ele participe? Então, à medida que você escuta e coloca as ideias dele em prática e consegue ser humilde, né? Para permitir que a ideia do outro venha, faça uma gestão participativa, uma gestão inspiradora, né? Então, isso é que vai fazer toda a diferença. E aí, saber dar um feedback eficaz, saber delegar devidamente, né? Então, isso é importantíssimo, falando de empresas, de equipes, de times, né? É fundamental. E é tão fundamental e tão vivo, tão vibrante isso, que eu já tive experiência de empresa. A pessoa que fazia a limpeza, ou a copeira ali, foi o que trouxe a ideia que ninguém tinha pensado. Porque do ponto de vista dela, ela via de fora algumas situações, ela percebeu algo que os envolvidos não tinham percebido. Foi muito interessante, né? Que legal, não sabia, você nunca tinha me contado isso. A É, Einstein fala isso, né? Na hora que ele fala a questão de equipe, né? Ele dá o exemplo da dança, que você tem que sair do meio do salão e ir lá para o balcão para você, de longe, fazer o que é, ela fez, é lembra? Você verdade. sai de fora e você tem que sair do centro ali, você tem que sair do problema, e aí você Vem para o vai para de balcão. fora, vem para o É. balcão, e lá do balcão você enxerga sobre um outro ângulo, e aí sim você tem soluções mais eficazes. Eu estudo muito isso na teoria U, que um dia a gente pode conversar com mais tempo, mas lá também Essa é a primeira de muitas. Nem vou falar isso no final, fala mas a daquele gente, a afastamento gente que é vai necessário. dividir. Bom, e aí eu fui me aproximando agora assim do meu propósito, né? Fui Sim, entendendo e cheguei neste aqui, que é isso. Aí as esse pessoas sim, vão esse é um pensar: livro. está de cabeça para baixo? Não, não está de cabeça para Não, pode baixo. ver que não tá, olha aqui, ó. É. É porque Né, as outras estão com letra menor, olha lá, o seu nome como a lá, César clareza de Cruz. sentido pode ajudar você a florescer e transformar o mundo. Isso, a Esse foto, né? livro nasceu justamente do meu contato com jovens por uma série de outras circunstâncias, na ONG, na vida, filhos, enteados, amigos, filhos de amigos, a gente notando aquela angústia. Aliás, essa semana, bom, eu ainda vou ver, vai sair um artigo falando sobre isso, que hoje o momento também eu tenho conversado, continuo conversando com jovens e alguns estão entrando num estado de desesperança que é muito preocupante por causa de todo o Sim, cenário. Então a gente não pode descuidar disso. Esse livro, então, se eu fosse resumir, é meio chavão, mas é verdade, seria o livro que eu escrevi para mim mesmo quando eu tinha lá meus
minha juventude, meu 17, 18, porque eu me achava magro, pobre, desinteressante, nerd, né? No entanto, quantos jovens hoje se sentem inadequados, porque até é da idade, né? Eles não se acham bonitos o suficiente, magros o suficiente, altos o suficiente, sei lá, né? Ainda tem esse lance hoje das mídias sociais, onde se comparam muito, são expostos. Como disse o Ari Brito, outro dia disse numa palestra, que antigamente a gente comparava a nossa vida real. Aliás, a gente comparava a nossa vida virtual lá do Face com a vida virtual do outro. Poxa, o Face dele, o Instagram dele está mais bonito que o meu. Isso já era, né? Não cabe uma comparação dessa, porque cada um é um. Mas ele falou, agora está pior, agora a pessoa está comparando a vida real dela com a vida virtual do outro. E a vida virtual é vitrine, ele disse. Né? E lá ele Ninguém coloca vai foto com postar uma filtro. desgraça. Eu É, passei mal, tô com dor de barriga, vou pôr. Não, eu fiquei, né? Né? Eu Qualquer não devolvi o doença. troco que eu recebia É. mais, eu colei na prova. Não. Então, eu comparo a minha vida real, que como você já disse antes agora, a vida ela é complexa, ela é VUCA, né? Tem todo aquele contexto de vulnerabilidade, de ambiguidade, de complexidade, de altos e baixos. Eu comparar essa vida que é real com a vida virtual de alguém que aparece nas fotos com filtros editadas, muito bem trabalhadas, com textos muitas vezes escritos por publicitários ou escrito na hora que a pessoa estava muito calma, muito bem, é insano. Então, esse livro, ele fala ao jovem, primeiro, um convite ao autoconhecimento, que hoje eu trabalho especificamente na jornada de autoconhecimento. Depois, cara, eu faço um caminho aqui, por isso que a moça tem toda razão, a sua coaching é para ser lido e refletido, porque é um passo a passo para levar o jovem a refletir sobre a sua história, sobre ele mesmo, sobre aquilo que tem valor para ele, aquilo que ele é, aquilo que ele deseja, e mais para frente vai convidá-lo, inclusive, ao protagonismo, né, que é ao outro lado da moeda. O mundo não está como você gostaria, mas o que você vai fazer para deixá-lo melhor? Né? Então, essa é a proposta deste livro. Levanta ele um pouquinho mais para cá. Então, assim, eu super recomendo esse livro. Eu li lá atrás, na época que... Quando foi que você escreveu? Ele foi lançado 30 de agosto de 2018. 18. E agora reli de novo esse mês. Então, ele é para jovens, ele é, como ele disse, para educadores, para pais, para pessoas que trabalham com desenvolvimento humano. Os pais né? me procuram até mais que os jovens, às vezes. Sim, e ele é muito interessante exatamente por essa... você comentou uma coisa sobre o adolescente, os jovens às vezes estão perdidos, né? E a gente vê que os adolescentes, eles, há pouco tempo, num estudo da neurociência, estava vendo que realmente, olha só, Tuti, o cérebro, ele é formado daqui, né? A gente tem um cérebro trino, né? Então, ele é formado de trás para frente, né? A gente coluna vertebral para cima. Exatamente. Então, a gente tem o cérebro reptiliano, que é o menorzinho, que forma o tronco cefálico. Acima dele, a gente vai ter o límbico, que são as emoções, né? Que todos os mamíferos têm, e o reptiliano, até os répteis. E só o ser humano tem a córtex, que ela é grossa e ela vai aqui é a córtex frontal, né? Ela vai daqui e ela cobre todo o coisa. Então, só o ser humano vai ter esse do raciocínio. Como ele é formado daqui para cá, o adolescente... eu achei muito interessante esse estudo. Por que o adolescente faz muita bobagem? Todos nós. Porque ele só vai ter o cérebro formado lá nos 20, 21 anos, né? É quando às vezes aí até ele... mais, né? Mas normalmente, assim, né, nessa faixa do 20 e pouquinho. E aí é quando você vai ter o raciocínio mesmo, assim, de medir riscos, de saber exatamente o que você quer, calcular, raciocinar. E antes disso, é falho ainda. Então, é por isso que você faz um monte de coisa que depois, né? Maravilhoso isso. E isso me dá o gancho, porque quando eu escrevi o livro, e aí eu fiz pesquisa com vários jovens, né? Hoje o Google Forms, ele facilita muito isso, né?
Mas o que a gente vai percebendo? E depois a gente vai fazendo coach com jovem, mentoria, que, como diz no popular, o buraco é mais embaixo, né? A gente precisa envolver toda a sociedade hoje, na Sim, verdade. Por sim. isso que eu criei esse outro projeto que está aqui, ó. Ah, mas espera aí, só um tiquinho. Abre o seu livro, no final de um capítulo, eu quero fazer mais um pouquinho de propaganda dele. Nossa! Quando foi o Para lançamento mostrar o aqui em QR Santos, Code? é o QR Code. Muito legal, gente. No final de cada capítulo, aí você vai, lá, ó, tá vendo? Cada capítulo vai te levar para uma música, para um vídeo, para um site. Eu Então, tinha me esquecido sempre disso. para você ampliar. Então, é um livro assim que Você tá lembrando mais que eu. eu super recomendo para você que é educador, é pai, para você que lida com desenvolvimento, para você que é jovem, para você que se sente perdido, né? É a questão mesmo se faz sentido para você. Então, dessa coisa de você buscar o seu sentido, de você buscar o seu propósito de vida. Então. Por que faz sentido para você? Porque isso é meio que uma homenagem à Suzana, que foi a que me ensinou líder coaching. Era de um instituto de coaching que eu não vou lembrar agora, ela me desculpe, ela é lá do Rio de Janeiro, se ela estiver vendo essa entrevista, e ela deu esse curso quando eu estava na Caixa ainda. E ela ia falando as coisas, e ela falava assim, faz sentido para você? Então coloca na veia. Ela brincava assim. E ao conversar com os jovens, o que eu percebi? Muita coisa que os pais falavam, e até os professores, entrava por aqui, saía por aqui, porque não havia um nível de diálogo, ou como a gente aprende no Leader Coach, ou no Coach, né, que você faz muito bem, a gente deveria ser pai coach, muitas vezes, de puxar, né, meio socraticamente dos nossos filhos, porque tem que fazer sentido para eles. Não adianta fazer sentido para mim. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa que Se eu você me deu mandar gancho. fazer, vai entrar por aqui, sair por aqui, ele vai fazer se ele quiser ou não, Isso. né? É exatamente isso, né? E a outra coisa que você me deu gancho é que nesse projeto Educar para a Vida Plena, que já é um projeto que a gente desenvolve nas escolas. Então, lá envolve pais. São 4 momentos esse projeto. Normalmente meio período depende, às vezes é o dia inteiro, com cada público, depende do contrato. Mas é um período com os pais, só com os pais, um período com os professores, só os professores, um período só com os alunos, e um quarto período onde eu junto todos eles, onde a gente usa também música, em todos eles a gente usa música, tá? Isso é outro assunto. Mas no módulo com os pais, que eu amo, né, quando você traz essas coisas da neurociência, muitos pais, eles ficam assim. E uma coisa que eu falo lá, que eu aprendi também num curso, é que eu nunca esqueci que uma pessoa falou. Ela falou assim, olha, como o neocórtex, lá, o córtex do seu filho ainda está em desenvolvimento, muitas vezes você vai ter que emprestar o seu para ele. Então você vai ter que ajudar ele a pensar, porque ele não mede risco, como a Renise acabou de falar. Uhum. Ele é como você colocar uma Ferrari no menino que ainda está tirando carta. Ele está cheio de hormônio, o cérebro está no momento em que ele quer risco, aquilo até alimenta ele, não mede muitas consequências. Agora, o difícil. Pô, Tuti, você falou duas coisas aí conflitantes. Você disse que eu não posso só mandar, porque senão não faz sentido, mas você está falando que às vezes eu tenho que pensar por ele. Não, mas isso, na linha do equilíbrio, é feito com base no diálogo. E aí entra comunicação não violenta, conversas cruciais que a gente viu no Sim, NBA, né? 7 sim. hábitos que a gente viu, que também ensina isso. Então, eu acho esse projeto fascinante. É pena que a pandemia deu uma congelada nela, porque a última vez que eu dei, que foi um laboratório que eu dei, os pais não queriam que acabasse. Porque eles também falam, né? Não é só eu que falo, senão não tem graça. Aí eles dão testemunho, eu achei muito interessante Compartilha, uma né? vez que eu falo até da alimentação, né? E eu comecei com a roda do pai consciente, né? Que eu criei. E quando eu comecei a falar de alimentação, tinha uma mãe dando Xito, sabe aquele salgadinho bem fedido que quando alguém abre no ônibus, o ônibus inteiro cheira? Que as crianças adoram. Aquilo é uma porcaria, né? A mãe estava dando aquilo, ela fez assim, ó.
Ela pôs para baixo da carteira. Aí eu falei, não, peraí, não precisa esconder, não precisa se preocupar, ninguém está julgando ninguém. Aí quando a gente fala em coach, é daqui para frente, né? Daqui para frente você sabe que, né, é melhor ensinar o filho a comer uma maçã picadinha. Claro que de vez em quando dá bobagem, não é isso, mas a gente trabalha desde questões assim, tomar água, se alimentar bem, fazer exercício, dormir bem. Na sua área da neurociência, como funciona o processo de aprendizado, ou aprendizagem, nunca sei qual é o certo, que a pessoa tem que dormir, e de preferência ela aprende, faz exercício, dorme, no outro dia faz exercício de novo, para o cérebro não guardar só na memória rápida, né? Ele vem para aqui e aí em 72 horas. Ou você arquiva na memória, ou ele vai para o lixo, porque a Joga gente tem um fora, volume exato. muito grande de informação. E é durante o sono. Então, se o seu filho No fica até sono 4 horas da você manhã na limpa, você internet... faz a higiene, Não é né? isso? Para você ter aprendizagem, né? Você tem que rever. Por isso que se faz dever de casa, lição de casa, Isso, para você tem que rever. repetir. A mesma coisa se a gente faz um treinamento, está fazendo um curso. É importante você resumir, você anotar, você dividir com outra pessoa, né? Passar para. Porque você aprende muito mais quando você ensina e fala de alguma coisa, né? O cérebro Porque aprende nesse pela momento repetição, você. né? Exatamente, né? É o momento que você arquiva, né? Que aquilo não vai embora, né? E a outra coisa que favorece muito a memorização é a emoção, né? Por isso que a gente leva emoção, né? Quando a gente vai, por exemplo, eu vou misturar os assuntos agora, tá? Já estou falando Não, do mas workshop. deixa eu só falar uma coisa. Fala. O educar para a vida plena, o que acontece? O Tuti, como ele morou em algumas cidades e construiu relacionamentos lá, ele acabou fazendo nessa cidade. Você fez em Franca também, não fez? Foi em Franca, o laboratório Franca, foi todo em ok. Franca. E aqui em Santos ainda não foi feito. Então, num pós-pandemia, a gente passar esse vídeo e passar esse projeto, né, para as escolas locais e também para São Paulo, né, a gente está numa região metropolitana, né, porque é um projeto muito bacana e quando você consegue trabalhar essa integração da família com a escola, porque o que ele faz é sempre de uma forma coach. Depois que você faz a formação coach, você não fica entregando coisas prontas. Olha, está aqui, ó, a receita do bolo está aqui. Não, a gente pergunta. Senão só dava o livro para a pessoa, né? A gente começa a perguntar, estimular, apoiar. Exato. Que a pessoa, quando ele fala de emprestar o cérebro para o adolescente, porque você pode refletir junto com ele. Eu, quando começo, o Daniel, eu me lembro do Daniel pequeno, assim, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu falando com ele, conversando com ele, ele falou, mãe, para um pouco com essas perguntas coach, que ele sabe bem, né? Para com essas perguntas coach. Porque quem vai ser você se continuar se alimentando dessa forma? Sim, quem vai ser, sim. Né? É das pequenas Isso é coisas. Muito importante. Porque ele dá aquela refletida, né? E aí ele na hora não faz, daí a pouco ele fala, mãe, ó, eu fiz isso, né? Eu gosto que eles façam resumo, um gosta de fazer mapa mental, né? Eu falo, se você precisa estudar para a vida, você não está estudando para a prova, né? Não é para. E aí, se você não estudar, aí a gente vai nessa fala que exatamente desperta dentro dele, quebra aquela coisa de que eu estou fazendo por fazer, né? Traz isso mesmo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu acredito que sim. Eu outro dia vi uma amiga falando que a filha dela inverteu, né? Isso acontece aqui em casa com a minha esposa, né? Que aqui agora só moramos nós dois. E quando eu começo com muito mimimi, né? Às vezes estou bravo, tal, ou colocando dificuldade, obstáculo, ela fala assim, bom, sabendo de que você, né? Aquela pergunta coach, sabendo que você a Neuzinha, precisa isso? A Neuzinha, isso. Sabendo que você precisa, vamos supor, emagrecer para atingir tal objetivo, o que você vai fazer com isso? Porque, né? E tem hora que provavelmente seus filhos vão começar a fazer assim com você também. Eles ainda não fizeram, mas quando isso é eu mudança faço, de modelo eles percebem. mental. Entende? E por isso que a gente falou do líder coach que a Renise faz, eu também, já que ela está falando tanto de mim, eu super recomendo o trabalho da Renise em todos os níveis de coach. No líder coach, quando a equipe realmente... Não é coisa de palestra de meia hora, gente, que isso não muda, isso só estimula e apaga depois. É workshop, é coach mesmo, é coisa com continuidade. Quando a equipe muda o mindset e ela se vê no modelo Waze,
ela começa a sinalizar quando tem um buraco, ela começa a dizer, olha, eu acho que por aqui é melhor, né? Então, a mesma coisa é o pai também. Eu sempre falo com a minha esposa, a gente estuda muito, a gente está até lendo um livro agora, Nossos Filhos, Nossa Vida, Nossos Filhos, me perdoa, é da Thaís. É excelente esse livro, depois eu vou pôr nos comentários aí, porque agora eu não lembro o nome, mas quando a gente lê, a gente fala, e quem estiver aí com a gente, quiser fazer pergunta, obrigada pela sua presença, faz suas perguntas aí no chat, coloque seus comentários. E deixa eu falar, porque a Janaína, a minha assessora, sempre fala assim, Renise, você não faz propaganda nenhuma. Então, se inscreva no canal do YouTube, Coach Renise Gomes, que você está assistindo, clica aí na sinetinha para você receber as outras conversas que vierem, né? E participe sempre. É isso mesmo. Desculpa tinha que ter cursos para pais, sabe? Isso não tinha que ser assim, obrigação, ninguém nos obrigava. Os próprios pais tinham que falar, olha, a gente precisa se organizar, mas é uma proposta desse workshop Educar para a Vida Plena, mas é um workshop, né? Sim. Agora, o que é legal, a pessoa interessada mesmo, eu costumo, você sabe disso, né? Lembra do MBA, né? Fiquei até com fama. Costumo indicar livros direto, porque a gente lê muito, pesquisa muito. Então, se o pai interessado mesmo, a mãe interessada, o que ela vai fazer? Ela vai anotar e depois ela, não, vou comprar aquele livro. Esse é um mesmo, crescente, né? Um início, O Cérebro do Adolescente, que eu tenho aqui, O Cérebro do Adolescente, é um excelente livro. Foi nele que eu aprendi essa parte mais neurológica do adolescente. Então, agora, com os professores, mesma coisa, né? Quando você tem aquele mindset do ser humano, tipo, pau que nasce torto, morre torto, você lida com ele de um jeito. Quando você entende o ser humano como um ser que é um vir a ser, como diz o Luciano, né? Sim. Está em processo de ser, ele está sendo, se fazendo, né? Constantemente, com potenciais, todos nós temos potenciais incríveis, todos nós temos talentos muito próprios, temos as nossas inteligências que são múltiplas, não é só o QI, são várias inteligências, temos as nossas forças de caráter, tema que eu adoro, que está virando música, depois eu falo disso, temos os nossos valores, enfim, quando os professores têm essa visão, ela vai olhar para aquele aluno, ela ou ele, de outro jeito, né? Vai olhar para o seu filho, que está na escola, de outro jeito, né? E quando a escola também tem essa visão, né, a direção da escola, porque é importante, não basta só os professores, né? Aí é que nem qualquer outra empresa, os líderes têm que estar envolvidos nesse processo todo. Quando eu falo que essa parte do workshop é para professores, mas eu estou simplificando. Professores, coordenador pedagógico, psicóloga da escola, diretora, faxineira, todo mundo da escola. Porque todos ali fazem parte estão envolvidos de um processo educativo. Né? Deixa eu colocar duas coisas. O Luciano, que ele falou, é o Luciano Meira, que foi o coordenador do MBA que a gente fez, foi professor na primeira e na última matéria. Né? Ele abriu e fechou. E ele vai estar aqui também no Conversas, a gente marcou, mas é um pouquinho mais para frente, que a agenda dele é mais complicada, né? Mas ele nos inspirou muito nisso. E a outra coisa que eu queria colocar é que, assim, depois que você... A gente, né, a mente que distende, ela não volta jamais ao seu tamanho normal. Então, você muda, você dá o clique para virar, e isso principalmente no coach. Eu costumo dizer para pessoas que fazem o coach que eu comparo a andar de bicicleta. É a comparação para explicar de uma forma simples para ela, eu falo que você vai fazer um processo de coach. O processo de coach que eu faço são 10 sessões, no mínimo, um pacote com 10 sessões. Por quê? Porque eu não consigo, vou falar assim, eu vou dar uma sessão, 2 sessões, eu não vou conseguir sair do lugar, né? E aí, quando você faz o processo de 10 sessões, mergulhar comigo, porque eu faço com muita profundidade, eu vou aonde, eu vou atrás de você, para onde você me levar, mas eu conduzo, eu vou usando técnicas, ferramentas e tal. E você, ao vivenciar o coach, o que acontece? Da metade do processo para frente, você já sabe como é o processo. Eu vou perguntar, vou trazer, e aí que dentro daquele objetivo, que opção você tem genérica, que ação específica você vai fazer, e a pessoa passa a fazer isso pela vida. Eu tenho coaches antigos que me falam, não, eu passei a escrever mais, que é uma coisa que a gente acaba fazendo no coach, né? Eu passei a traçar por escrito o meu objetivo, o meu plano de ação, né? E isso você não esquece mais.
Se você ficar 20 anos sem andar de bicicleta, puser na sua frente, você vai ali desequilibrar e sair andando. E o coach, você também, aonde você estiver, atitude, né? Porque é uma mudança mesmo, interna, profunda, de Ô, atitude. Renise, é até importante você falar isso e a gente aproveitar. Eu sei que você já fez isso em outras entrevistas, mas eu quero reforçar aqui. Porque, como em toda profissão, né, como em todo ramo, existem maus profissionais ou pessoas que realmente não têm uma formação. Eu considero que é muito importante que a pessoa some Com outras certeza. competências, a do coach. Então, o coach sério, e eu falo isso aqui, tá? No livro, tem um capítulo, acho que é o 5º até, que eu falo do avião, se o avião, você quer ir para cá, mas o avião está apontando para lá, né? Eu parto de um acidente aéreo real, uma história real que está ali. Conta a história até de um coach meu primeiro coach, que ele queria ser gestor de pessoas, mas ele gostava era de máquinas, né? E quando ele percebeu isso no coach e começou a investir na carreira técnica, hoje ele já, se eu não me engano, ele já está como sênior lá em Brasília, na área técnica, né? Então, eu fico muito feliz por ele e também pelo nosso trabalho. Por ele ter se encontrado, né? Pelo trabalho que você fez de apoiar. A gente fala isso. O coach não diz, ele está apoiando. Exato. O coach sério, ele funciona, né? O coach sério, eu acho que eu já te falei isso, eu li num livro, se não me engano, Robert Dilts. O coach sério é como se o coach tivesse com um espelho na frente do coach. Sim. E o coach começa a se ver. E o que a gente usa? O que Sócrates já usava lá atrás e que deixava embaraçados os seus interlocutores? Exatamente. A pergunta, né? E isso, claro, mas não é tão simples, senão a gente pegava uma relação. Perguntas para quando a pessoa tiver com dúvida. Não, existe toda uma sensibilidade. Quando a pessoa sabe de neurociência, como a Renise, já, né, como diz o outro, plus a mais, já é um plus, né? Quando você tem noção de psicologia, enfim, tudo isso somando-se, a experiência de vida, né? A sua formação, sua experiência de vida, né? Sua experiência no coach, com certeza. Esse parênteses, porque teve uma época que eu nem falava que eu era coach, porque ficou tão mal visto que eu não usava, se bem que eu não trabalho tanto como coach, eu trabalho mais como mentor e facilitador, eu não sei como chama, treinador de workshop, mas o coach funciona tanto que eu estou fazendo com você de novo e você comigo, porque, mais uma coisa, embora a gente já saiba como funciona, quem estuda neurociência sabe o quanto o nosso cérebro é campeão em arrumar desculpas, né? Então, hoje, com a Renise, inclusive, a gente começou faz um pouco tempo, eu estou colocando em ordem. Faz pouco tempo. Estou colocando em ordem a minha vida, as mídias sociais, tudo, graças ao processo de coaching. Eu não sabia que precisava ser feito? Eu sabia, mas ia procrastinando, ia deixando, ele não via. A pergunta te leva. Ele não vai te cobrar, né? Senão a pessoa vai pensar que na outra semana a Renise não chega para mim e fala assim: e aí, você fez tal coisa? Vou tirar nota. Não tem isso. Isso não é problema dela. É livre e solto. Eu vou como o coach estiver, né? Mas ele ajuda exatamente. Você fala para você mesmo que você vai fazer, aquilo vira um compromisso, não é isso, Renise? O seu cérebro, à medida que você pega uma ação e coloca, eu vou fazer ação. Aí a gente sempre põe que dia, que hora. Por que a gente põe esse dia e hora? Porque a gente põe para o cérebro. Porque inconscientemente o cérebro vai te cobrar. O nosso cérebro, 95% é inconsciente, né? Então, o nosso objetivo no coach é trazer à tona mais consciência. Senão a gente fica igual aqueles, né? Vamos marcar encontro? Vamos. Mas nunca marca, né? Quando? Nunca vai. Então, assim, primeiro o autoconhecimento, eu preciso saber quem eu sou para eu chegar lá, ter uma clareza de objetivo e tudo, para eu ter consciência, né? Consciência do mundo como um todo, das minhas coisas. Você lembra da Cris Roriz, a professora Cris Roriz? Lógico, do coach executivo, coach executivo. Lá no MBA, ela mudou totalmente minha visão do coach, quando ela explicou, é seríssimo o trabalho que ela faz com grandes diretores multinacionais, da Volkswagen, da GM. Sim. Porque, gente, essas pessoas, acabei de falar, o que elas são? Elas são pessoas, são seres humanos, elas também têm seus conflitos, suas armadilhas, né, cerebrais também. Então, é um trabalho muito sério. Queria só fazer Tuti,
E assim, para quem está nos ouvindo, tem gente que já fez coach, tem gente que já leu, estudou, ou é coach, e tem gente que nunca ouviu falar, ou ouviu falar. Então, assim, a gente trabalha no coach, existem muitas escolas, a gente fez aqui em Santos, o Tuti começou no Sul, depois fez em Santos, e a gente aqui já estudou na metodologia da SLAC, depois eu fiz na SLAC, e hoje eu estou no staff da SLAC junto com o Sullivan França, que eu admiro, que também é meu mestre. Excelente. E assim, a gente tem o coach, o life coach, que é o coach de vida, onde a pessoa vem e vai tratar as questões pessoais dela, o objetivo de onde ela quer chegar. A gente tem o executive coach, que normalmente a empresa nos contrata, e aí eu estou no momento com 3 empresas fazendo isso. Então, a gente vai trabalhar os diretores, gerentes regionais, gerentes executivos dentro do processo, mas aí nós vamos trabalhar competência. Então, assim, no Life a gente usa o DISC, que é uma avaliação comportamental. Trabalha-se no coach de vida o comportamento. Já no Executive, quando você está tratando dentro da empresa, são competências. Então, a gente usa o soft skill, tudo dentro, através da Slack, né? Para trabalhar as competências que te faltam, qual daquelas a gente vai para você atingir alta performance, melhorar e tal, né? E o terceiro tipo, então, life coach, executive coach e o coach de carreira, que é aquela pessoa que ou ela quer fazer uma gestão melhor da carreira dela, ou ela quer fazer uma transição, né? Então, são os 3 tipos que a gente divide. Essa divisão que o pessoal faz, que tanto americana e principalmente brasileira, é coach de relacionamento, é coach de casal, é coach de não sei o quê, coach... Eu brinco que, então, se a pessoa for comprar um apartamento, vai ser coach imobiliário. Carro, coach automobilístico. Isso não existe, né? Para nós, na Slack, pelo objetivo. A pessoa vai trazer o objetivo dela e nós vamos trabalhar junto com ela. Eu não preciso pegar, não sou especialista naquele assunto, porque eu não sou consultor. Não sou consultora, eu não vou dar opinião. Eu não preciso entender do assunto dela, eu vou perguntar e ela é que vai trazer as próprias conclusões, chegar a solução. É muito legal. Agora vamos para o seu projeto atual. Explica para a gente. Bom, as coisas se encadeiam, né? Então, o livro para os jovens, que acabou interessando muito aos pais também, workshop para família, escola, jovem, sociedade em geral, ali no caso, e tudo, a gente chega à conclusão que tudo começa pelo autoconhecimento. Não tem como, né? E isso fica muito evidente quando você recebe um coach que muitas vezes não sabe nem definir de fato nem o que ele quer, né? Aliás, eu acho que é o mais comum. A pessoa não sabe o que ela quer. A gente vai junto para ajudar ela a ter clareza. Né? Já vamos acalmar as pessoas aí, porque é normal, né? É normal. Até eu vou colocar uma frase do Maslow que fala sobre isso. Saber o que se quer não é uma normal, é uma conquista rara, psicológica, que leva um tempo. Então, o coach ajuda nisso também. É um amadurecimento. Então, eu fiquei conhecendo a ferramenta chamada Jornada do Autoconhecimento do meu querido Luciano Meira, lá da Caminhos Vida Integral, né? Onde ali você preenche um questionário, né? Como são todas elas, e ali ela vai te dar um relatório que vai falar do seu perfil psicológico, seguindo ali a teoria do Jung, basicamente, né? Vai falar das inteligências múltiplas, quais são as que você mais tem desenvolvida. Nós temos todas, mas fala das inteligências, na hora que você falou lá atrás, eu ia completar, então, corporal, não sei se eu vou lembrar musical, de todas. Mas, não todas, mas algumas, corporal, né? Sinestésica, a inteligência musical, a inteligência interpessoal, que é o relacionamento com o outro, a intrapessoal, que é o relacionamento de você com você mesmo, a espacial visual, que o arquiteto, o pintor usa muito, a naturística, ou natural, ligada à natureza, a linguística, a pessoa que fala bem, escreve bem. Sim, perfeito. Não, é isso, é só para as pessoas terem ideia. Depois, só fechando essa questão do coisa, tem a questão da a inteligência emocional veio depois, com Daniel Goleman, que difundiu, né? E a social também, a própria espiritual também veio depois, quer dizer, depois do Gardner, né? Que é da inteligência múltipla, ainda se expandiu mais. O Goleman, isso.
Exatamente. E também a gente trabalha as forças de caráter, que tem a ver com a psicologia positiva, é um dos pilares da psicologia positiva, que resumidamente são 24 forças que se identificou após milhares de pesquisas e questionários e 55 cientistas envolvidos desde os anos 80. São 24 forças que as pessoas têm, o ser humano tem. Alguns exemplos: perseverança, Contemplar o liderança, belo, perspectiva, apreciação da beleza e da apreciação do excelência, belo. o bom humor, a amorosidade, enfim. Vejam que são palavras que todo mundo conhece, né? Que a gente tem, e que às vezes, muitas vezes, o jovem, aí volto no jovem, que eu estou trabalhando isso muito também com os jovens, ele não vê isso como forças, porque a própria sociedade, muitas vezes, não fala disso como força. Né? A força é você saber falar inglês, chinês e tal. Também mas ter por exemplo, a perspectiva é uma força muito importante. Se você está num grupo que resolve problemas, quando você consegue ver diversos pontos de vista para fazer uma síntese, aquilo é uma baita de uma força, concorda? Sim. E cada um tem isso, eu brinco no livro aqui, que é como fosse um equalizador, sabe os aparelhos antigos, os novos é tudo digital, a gente punha o botãozinho mais para cima, o grave, o agudo, o médio, não sei o quê. Cada um tem as inteligências, as forças, os valores, enfim, equalizado de um jeito. Então, isso faz com que a pessoa seja única. Então, essa jornada do autoconhecimento, a pessoa fala comigo, eu passo para ela o link, ela preenche, sai um relatório com tudo isso sobre ela, então é um momento dela com ela. Depois ela tem uma devolutiva comigo, então, onde a gente explana isso aí por 2 horas, às vezes até um pouco mais. Não perca. Você não conhece, porque é uma novidade, você que está nos ouvindo, né? Então, aproveite, faça contato com o Tuti. Aproveita, vou pedir a Janaína para colocar, mas fala como, e aí a gente volta no assunto, como fazer contato com o Tuti, para a gente não perder. Bom, o jeito mais simples é no site www.cesartucci, como está escrito aí, César e o Tucci lá do fim, tudo junto, .com.br ou contato@cesartucci.com.br. E sim, lá no site você vai achar meu WhatsApp, meu Face, meu Instagram, né? Isso normal. Todas as redes sociais, César Tucci. Exato. Né? Então, Renise, o que acontece? É muito rico esse momento, porque então agora a gente está fazendo online, né? E eu atendi os 4 últimos que eu atendi eram jovens, né? Em fase de mudança de carreira, embora esse não seja o foco, não é o foco é autoconhecimento, mas foi muito impactante. Um deles, inclusive, ali, ele estava terminando uma faculdade, e ali naquele momento ele falou: olha, eu acabei de... porque é ele que tem que ter o start. Sim, não é a gente que fala. Só ajudar a refletir. A gente só mostra o que o relatório mostrou, a gente amplia, que se baseia no que ele respondeu, né? Ou seja, na verdade, foi ele que disse aquilo que agora eu estou dizendo para ele de uma maneira mais estruturada, né? E foi ali que ele falou: não, eu realmente acabei de decidir que eu vou fazer o curso tal. Ele terminou a faculdade e já está em vias de fazer o próximo curso. Então, justamente aqui eu quero aproveitar e abrir o parênteses de novo, porque eu quero falar aos pais, aos educadores, aos gestores, o que eu tenho percebido nessas devolutivas, principalmente com jovens, gente. Muitos mesmo estão assim, estão precisando de um afago mesmo, sabe, de pai, de mãe, de educador, de mentor, porque o momento, eles estão olhando, eles falam: não vai ter emprego, não sei nem se meu pai e minha mãe vão estar vivos, agora não sei nem se eu vou estar, porque o vírus agora está atacando os jovens. É meio desesperador, né? O mundo inteiro, porque antes falava assim: eu vou embora daqui, mas vai para onde agora? Não é? Sim. Então, gente, é um momento que se aproxima do que o Martin Seligman, que é o criador, inclusive, das forças de caráter, junto com o Peterson, da psicologia positiva, né? Ele chama de desamparo, que é o momento em que você começa a achar que, independente do que você faça, nada vai mudar. O que não é verdade, gente. Sim. Talvez, né? Aí a gente entra lá no círculo de influência, no círculo da preocupação. Talvez
muitas coisas, por exemplo, eu não consigo comprar mais vacina para o Brasil, não consigo, isso está fora da minha alçada. Mas eu posso ficar em casa, usar máscara, usar álcool gel, se eu Fazer puder. o que me Mas eu cabe não dentro do meu posso. ciclo de influência. Eu não E não posso, eu tenho que pegar jogar minha energia no ciclo da preocupação Exato. que eu não posso alterar. Né? Isso tudo bem que a Maria Luísa Trajano, que eu sou fãzoca dela, veio aí, vacina para o Brasil, vacina para todos até setembro, mas ela tem como mobilizar muitos Exato, empresários, então, muita na pessoa. alçada A dela, gente está né, na rede de mulheres do Brasil, que então, merece muito todo o bacana. nosso Tuti, respeito. eu fiquei preocupada com o horário que a gente já passou de uma É hora, verdade. então eu já vou fazer assim, ó. Vamos encerrando. Na sequência, eu quero fechar no seu produto e a gente já vai logo depois gravar uma segunda, porque tem tanta coisa para falar, né? A gente ama o que a gente faz, tem muita... Mas eu quero, então, a questão Dos educar jovens, eu para a só vida queria... plena para as escolas no futuro, o livro faz sentido para você, fazer a jornada do autoconhecimento, que pode fazer com uma devolutiva, né? E aí... Tem desdobramento, sabe, Renise? Bom, só concluindo, então, pais, Não, fale à prestem atenção, vontade. conversem com os jovens, porque eu até escrevi sobre isso agora recentemente. Sabe como eu faço? Porque lá na dinâmica, lá na jornada do autoconhecimento, tem uma parte que chama dinâmica da espiral, em que a gente fala da evolução do nível de consciência humano, a história. Então, esse aspecto histórico é legal. De repente, fala, filho, o mundo já passou por coisas muito piores. Por exemplo, a peste bubônica, a peste negra, né? Sim. Eram milhões de pessoas morrendo, porque não, a ciência não... Né? Enfim, nós ultrapassamos e vamos ultrapassar isso também. Né? Vamos concentrar no que depende de nós, o que você... Então, você vai ter que ser o pai coach, né? É isso que eu queria deixar o recado. E essa jornada do autoconhecimento, que então é uma ferramenta da Caminhos Vida Integral, eu acabo desdobrando, porque o que acontecia? O jovem fazia a devolutiva comigo e ficava assim, eu quero mais, né? Então, eu estou criando, isso está sendo desenhado, algumas outras. Eu criei uma, que aí é misto de mentoria com coaching, um que eu chamo Cultivando o Autoconhecimento. Então, são 8 a 10 sessões comigo, então a gente vai trabalhar ferramentas de autorreflexão, autoconhecimento, mas mais agora focado na pessoa com ela mesma, né? Eu acho que é isso. Para projetos futuros, Renise... Eles podem começar com o livro, eles podem começar com a jornada do autoconhecimento e, ao fazer a devolutiva, ele já vai conhecendo você, já vai vendo quanto é importante o autoconhecimento, quanto você vai... E aí ele vai contratando as sessões de mentoria, porque é uma relação sessões de de confiança, coach. né? Exatamente. É verdade. E o jovem, principalmente, não tem como, sabe? Outro dia uma mãe queria que eu fizesse o coaching com o filho dela, um problema lá meio sério, mas ela queria forçá-lo, ele não queria. E eu tive que falar, olha, o coaching não funciona assim, porque tem que ser algo, como eu falei, tem que fazer sentido para ele. Sim. Eu posso conversar com ele, tudo, e acabou dando tão certo que ele falou, eu não quero fazer o coach, mas eu aceito ir na psicóloga da escola, que ele não estava querendo. E se entendeu com a psicóloga, gostou da psicóloga, e eu já tinha dito para a mãe que o caso dele era de terapia mesmo, e acabou que deu muito certo. Que legal. Então, tudo tem que ser assim, legal. não é isso? Então, você que está nos ouvindo, olha só, aproveite, né, que a gente tem o César Tucci aí com essa, como eu disse logo no início, profundidade em tudo que faz, né? Faça contato com a gente, deixa suas perguntas aqui no chat que a gente vai respondendo, né? E contate-nos, né? Cuide de você mesmo, em todos os sentidos. Faça dentro do que ele disse, do círculo da influência, tudo aquilo que você pode, sabendo da pandemia, da situação do país, dos problemas emocionais que as famílias e as pessoas andam vivendo, né? O que você pode fazer. E nós estamos aí para lhe apoiar naquilo que você precisar. Se possível, cuidando de quem não pode, né? Porque muitos não podem ficar em casa. Sim, então, com certeza. Fazer por eles? O que a gente pode fazer em respeito a eles, em né? ajudá-los? E eu devo lançar logo aí, Renise, divulgar, que eu estou segurando um pouco a informação. Deixa para a nossa próxima conversa. Isso, a gente pode trabalhar na próxima as músicas ligadas à força de caráter. Legal. Vamos acabar entrando no Educar para a Vida Plena,
mas também vão entrar nas plataformas de streaming como música para criança, para Que trabalhar a legal. questão. As que você colocou no livro também são maravilhosas. Então, olha só, já está marcada a segunda, então César Tucci número 2, né? A gente grava assim que E a possível. gente grava assim que der. Muito obrigada, Tuti, pela sua presença, uma honra, um Obrigado, prazer Renise. imenso, e obrigada a vocês que estão nos ouvindo. Até uma Obrigado a próxima. todos. Muito obrigado. Se cuidem. Até uma próxima, se cuidem. Tchau, tchau.